Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso terceiro dia da jornada dos 10 dias de oração e 10 horas de jejum. Eu quero dizer que você é o nosso convidado especial. Eu quero começar essa apresentação de hoje, a nossa reflexão, com uma oração. Do jeito que você está, feche seus olhos e vamos falar com Deus. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque podemos nesse momento abrir a Tua palavra e poder entender aquilo que o Senhor quer falar para nós. Seja conosco, ó Deus, nesse estudo, nessa reflexão. Abra nossa mente, o nosso coração. Pedimos a Ti, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, para você que está visitando aqui o nosso canal pela primeira vez, não se esqueça de inscrever, tá? O endereço está aqui embaixo no vídeo, tá? De curtir lá. Hoje nós vamos falar sobre a palavra soberana. Hoje, sábado, dia 25 de fevereiro de 2023. Mas nós já tivemos dois estudos anteriores, e eu gostaria de ler aqui para vocês. O primeiro dia 23, foi falado sobre o futuro profetizado, que muitas coisas que aconteceram foi profetizado através da palavra de Deus, como, por exemplo, quando Noé ficava falando para que as pessoas pudessem se cuidar, porque viria um dilúvio, e etc., e as pessoas casavam-se, davam-se casamento, bebiam, se prostituíam, não estavam nem aí. Então, tudo foi profetizado e muitas pessoas se perderam por não ouvir a palavra de Deus. No segundo dia, nós falamos sobre a fidelidade aprovada. E eu pergunto para vocês, quem terá a fidelidade aprovada diante de Deus? Será que são só aquelas pessoas que não vão pecar? Aquelas pessoas que não vão cair diante da presença de Deus? O que você que está em casa acha disso? Eu digo para você que não, que as pessoas que terão a fidelidade aprovada serão aquelas pessoas que escolheram ser fiéis a Deus. Independente das quedas, elas vão cair, elas vão se levantar, mas elas se decidiram a estar do lado de Deus, elas escolheram ser fiéis a Deus em qualquer que seja o momento que ela esteja vivendo. Esse foi o segundo dia, eu fiz aqui um compilado rapidinho, e hoje nós vamos falar sobre a palavra soberana, sobre a palavra de Deus. Veja bem, em Mateus, no capítulo 24, no verso 35, você confere na sua Bíblia depois, diz assim: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Amigos, nós precisamos entender que a palavra de Deus, ela é o maior poder na terra, na igreja e entre os seres humanos. Na igreja, a palavra de Deus tem a mais alta autoridade. Apesar de nós nos desviarmos dos caminhos, retos, a palavra de Deus continua aí, presente para nos exortar, para nos ensinar, para pegar na nossa mão e nos conduzir pelo caminho correto. E também temos lá em Salmo 119, no verso 11, diz assim, guarda a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Ou seja, se você guardar a palavra de Deus no seu coração, essa palavra soberana vai permitir com que, se você caia, você se levante e continue a caminhada rumo ao céu. Para vocês terem uma ideia, a palavra de Deus, ela é tão soberana, a palavra de Deus é tão poderosa, que o cristianismo teve uma disseminação muito grande no período do Império Romano. Aí você me pergunta, Adriano, como assim, diante do período do Império Romano? O Império Romano foi um império que tinha um império idólatra, um império que escravizou os judeus, que dilacerava, que açoitava as pessoas, que cobravam altíssimos impostos. Como é, Adriano, que um império desse pode ter ajudado a disseminar o cristianismo, o evangelho, a palavra soberana de Deus? Veja bem, você sabia que o Império Romano foi o responsável pela criação de estradas? Isso mesmo, estradas. O Império Romano, eles foram pioneiros nisso aí. Então, Roma não tinha estradas na época, e Roma construiu, a engenharia da época era fabulosa, construíam várias estradas que davam acesso às cidades vizinhas a Roma, entendeu? E isso fez com que os cristãos pudessem viajar pelas estradas
e dessa forma pregar o evangelho em outros lugares. E outra, você sabia que no mar Mediterrâneo, ali na bacia mediterrânea, existiam muitos ataques a piratas. Piratas atacavam as embarcações ali, e aí os comerciantes que levavam seus utensílios para Roma, né, os viajantes, eles eram atacados, né, muitos eram mortos, eram roubados. E o que o Império Romano fez? O Império Romano criou a guarda costeira romana na bacia do Mediterrâneo. Para quê? Para proteger essas pessoas. Então, veja bem, além de Roma ter feito estradas, e nessas estradas de Roma para outras cidades, o Império Romano colocou guarnições de soldados para proteger as pessoas. E dessa forma os cristãos podiam passar por essas estradas protegidos por guarnições de soldados romanos, né? Não eram assaltados e não tinham nenhum problema para chegar em outras cidades, podiam usar aí os seus cavalos, os seus camelos, as suas carroças e ter livre acesso. E antes, eles só conseguiam fazer isso pelo mar, e agora podem fazer pela terra. Ou seja, na adversidade de um reino complicado como o Império Romano, o evangelho, o cristianismo foi disseminado a todo vapor. Então, na adversidade, a palavra soberana de Deus, ela permaneceu. E vocês conhecem Paulo. Paulo fez 3 viagens missionárias importantíssimas através do mar. E Paulo talvez só tenha conseguido fazer isso porque tínhamos lá a guarda costeira romana protegendo as embarcações. Então, depois Paulo foi preso, foi levado para o Império Romano. Tá, mas o que há de tão bacana nisso? O sonho de Paulo era poder estar no Império Romano, em Roma, no coração de Roma, para poder pregar o Evangelho. Paulo foi preso, foi escoltado até Roma, foi alimentado e foi mantido lá. Com isso, Paulo pôde pregar para todos os tipos de pessoas, para soldados, para magistrados, para comerciantes. Ele pôde evangelizar no coração do Império Romano. Então, a palavra de Deus é tão soberana que na adversidade nós conseguimos falar de Deus, falar do amor de Jesus e converter centenas de pessoas. Só na segurança do imperador César, tinham 12.000 soldados, e esses soldados todos tiveram acesso a Paulo. Então, Paulo provavelmente deve ter convertido centenas de soldados, porque quando os cristãos chegaram na Inglaterra, lá já tinham cristãos, lá já tinham crentes, e eles perguntaram, mas quem evangelizou vocês? E eles disseram, foram os soldados romanos. Através de quem? De Paulo, que na adversidade, em uma prisão, conseguiu ali pregar o evangelho, conseguiu levar a palavra soberana de Deus e converter centenas e centenas de pessoas. Aí eu digo para você o seguinte, todas as coisas cooperam, assim diz a palavra de Deus, para o bem daqueles que amam a Deus. Então, amigos, hoje nós temos uma facilidade, uma tranquilidade muito grande de poder pregar essa palavra soberana, de poder falar das maravilhas que Deus fez, faz e fará nas nossas vidas. Então, sempre que você puder, estude a Bíblia, leia a palavra de Deus, faça a oração, conecte com o Criador, que a única coisa mais poderosa do que a palavra soberana de Deus é o próprio Deus. Paulo, os cristãos primitivos, nas dificuldades, na adversidade, conseguiram disseminar o Evangelho. E nós, na nossa vida tranquila, na nossa vida cotidiana, temos a facilidade e a condição de fazer isso de uma forma muito tranquila. Que Deus te abençoe. Mais uma vez, eu digo para você, não deixe de se inscrever no nosso canal, IAD Jardim Europa, o endereço está aqui no vídeo, tá bom? E amanhã teremos o 4º episódio da nossa jornada, 10 dias de oração e 10 horas de jejum. Da forma que você está, feche seus olhos e vamos fazer uma oração. Senhor Deus e Pai, agradecemos a Ti, Senhor, porque o Senhor tem nos guardado e tem permitido que nós tenhamos acesso à Tua palavra, ó Deus. Que possamos, ó Deus, na nossa vida, no nosso cotidiano, levar a Tua palavra soberana àqueles que não Te conhecem. E que assim como Paulo, na adversidade, conseguiu, ó Deus, converter e pregar para centenas e centenas de pessoas, que nós também possamos fazer o mesmo. Que o Senhor seja conosco e abençoe as pessoas que verão
e estarão participando, ó Deus, desses 10 dias de oração. Em nome de Jesus oramos e agradecemos. Que Deus te abençoe, fique com Deus, que a palavra soberana esteja na sua mente e no seu coração. Esse é o meu desejo, em nome de Jesus. Amém.